Bom dia, pessoal! Vamos lá? Vamos começar aqui com modelo de entidade e relacionamento, certo, pessoal? A gente vai começar nossos vídeos aí de entidade e relacionamento. E para isso a gente vai utilizar o BR Modelo, o link lá no Google Sala de Aula. Se quiserem baixar aí, vão lá. Eu estou utilizando aqui a versão do BR Modelo, versão 3.3, tá? Então, inicialmente a gente vai pegar um problema aqui para a gente modelar. Vamos definir o nosso mini mundo aí como sendo aí, vamos utilizar a sala de aula, certo? A gente vai fazer uma coisa parecida com um swap aí para a gente modelar, tá? Então, que conceitos a gente tem aí, considerando aí no swap de uma maneira bem simplificada aí para a gente começar e depois a gente pode ir evoluindo, brincando um pouquinho, certo? Então a gente vai ter o conceito de aluno. Então, olha só, como é que eu criei uma entidade aluno. A entidade representada por um retângulo, cliquei em cima, quando apertei Enter, ele selecionou a caixa de texto aqui para digitar o nome dessa entidade. Depois, agora, eu posso clicar aqui para adicionar outra entidade, vou adicionar outra entidade aqui, vou deixar alinhadinho aqui. Vamos chamar essa outra entidade de professor. Vou adicionar aqui uma outra entidade aqui e chamar essa entidade de disciplina. Tá? Então, aluno, professor, disciplina. A gente poderia fazer uma coisa da seguinte forma. Poderia criar aqui um relacionamento representado por um losango e ligar aqui esses três conceitos. Essas três entidades estão ligadas nesse mesmo relacionamento. Pode fazer isso, professor? Pode, tá? Isso é permitido? Sim. Entretanto, eu recomendo vocês evitarem isso, porque a interpretação desse tipo de relacionamento é uma interpretação meio complexa, tá? Isso pode dificultar um pouquinho o entendimento e para o nível que eu estou querendo aqui atingir nessa turma, não é necessário fazer dessa forma, certo? Então a gente vai fazer o seguinte para simplificar e facilitar o entendimento. Geralmente, esse relacionamento de aluno, professor e disciplina, ele é feito por meio de uma abstração, que essa abstração é chamada de turma. Então a gente vai entrar aqui e vai colocar turma, uma entidade chamada turma. Tá? Uma vez definida essa entidade chamada turma, a gente agora, descer só um pouquinho aqui, já vão ver por quê. A gente agora vai começar a ligar esses conceitos, relacioná-los, né? As entidades têm que estar relacionadas. Então, aluno está ligado diretamente à disciplina? Professor está ligado diretamente ao aluno? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem essa entidade central turma e eu tenho o aluno ligado à turma, o professor ligado à turma e a disciplina ligada à turma. Então, vamos fazer essas ligações. No lugar de fazer como eu fiz o primeiro relacionamento, quando eu cliquei no losango e adicionei, eu vou utilizar um atalho aqui que é só clicar aqui para ligar e vou ligar turma a professor, vou ligar aqui turma a aluno e vou ligar aqui turma a disciplina. Eita, professor, ficou todo bagunçado. A gente pode depois organizar da maneira que cada um achar melhor aí. Tem pessoas que gostam de deixar bem organizadozinho, bem bonitinho. Tem outras pessoas que não se preocupam tanto com isso, certo? Mas aí, de qualquer forma, vou aqui. Se por um acaso não aparecer essa cardinalidade, isso aconteceu porque às vezes quando a gente puxa aqui, a pessoa pode ter deixado de fora. Aí tá vendo que ficou um vermelhinho aqui e não apareceu essa cardinalidade. Quando não aparecer é porque ele está desconectado. Quando você clicar na ponta vai ver esse X em vermelho. Então, na verdade, você tem que colocar dentro da entidade, aí ele vai ligar. Aí aparece aqui a cardinalidade. Tá? Então, vamos adicionar agora nomes para esses relacionamentos. Então, primeiro, aluno com turma, vou colocar aqui matriculado. Professor com turma, vou colocar ministra. Ministra a aula, mas tudo bem. Colocar responsável.
Apesar de eu ter colocado a acentuação, quando a gente for para o relacional, a gente for criar o nosso banco, e daí a gente não utilizar a acentuação não, tá, pessoal? E agora eu vou colocar aqui também para turma e disciplina. Quando eu nunca sei, assim, colocar um nome interessante, até porque quando a gente vai colocar nomes para entidades, a gente utiliza substantivos. E quando a gente vai utilizar relacionamento, a gente vai utilizar verbos, certo? Então, nesse caso aqui, aí complica um pouquinho aqui, apesar de responsável aqui, não sei, mas é como a gente utilizar verbos. Nesse caso aqui, colocar possui, já que não vem nenhum nome na minha mente. Então, a turma possui disciplina, tá? Certo. Não vai se a gente definiu já as entidades e os relacionamentos, e nomeou já esses relacionamentos, agora a gente vai trabalhar um pouquinho as cardinalidades desses relacionamentos, tá? Quando a gente criou, automaticamente ela adiciona todas as cardinalidades como 0,n em todas as partes aí, as conexões, tá? Mas vamos analisar cada uma individualmente para a gente dar uma olhada. Vamos primeiro essa matriculada. Então, um aluno, a gente simples dessa forma, tá, pessoal? Um aluno está matriculado em 0 ou mais turmas. Isso é verdade, um aluno pode estar matriculado em mais de uma turma. Lembrando que turma, certo? Não é a turma, por exemplo, de vocês do segundo ano de informática. Na verdade, cada disciplina ele tem uma turma associada. Quando vocês abrem lá um swap, vocês vão ver que vai ter uma turma lá de banco de dados, uma turma de programação orientada a objeto, uma turma de matemática, uma turma de português e assim por diante. Certo? Então, está correto aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho agora, ler o contrário. Então, da maneira que a gente lê uma turma tem matriculado 0 ou mais alunos. Então, a cardinalidade 0n se encaixou perfeitamente aqui nesse relacionamento matriculado. Vamos agora para esse outro lado aqui. Responsável. Então, uma turma tem como responsável quantos professores? No swap, ele permite mais de um professor. Mas vamos simplificar um pouquinho aqui o nosso esquema. Vamos colocar aqui uma turma, ele só tem um e somente um professor responsável, tá? Então, um e somente um professor responsável. Tem que ter pelo menos um. Não tem condição, não tem nenhum professor. Tem que ter um professor. Então, somente um professor. E ele é responsável por 0 ou mais turmas. Eu, por exemplo, estou responsável pela turma de banco de dados e de programação orientada a objeto para o segundo ano de informática. Agora vamos aqui para essa outra parte aqui. Uma turma, ela tem, então, eu acabei de falar para vocês que uma turma para cada disciplina. Então, uma turma, ela possui, está associada a uma e somente uma disciplina. Mas uma disciplina tem quantas turmas? Uma e somente uma? Não, ela possui várias. Então, pode ter nenhuma, mas pode ter várias aí. Então, 0 ou mais turmas. Por exemplo, o ano passado teve uma turma também de banco de dados. Esse ano está tendo outra turma de banco de dados, do integrado. Mas também no subsequente também tem uma turma de banco de dados. Então, a gente pode ter várias turmas. Então, a gente aqui agora finalizou as cardinalidades dos relacionamentos e vamos agora brincar um pouquinho com os atributos. Então, atributos a gente vai caracterizar através aqui dessa conexão com uma circunferência na ponta. Então, vamos colocar aqui e vamos colocar o primeiro atributo. Vou definir aqui como nome esse atributo. Vou definir outro atributo. Vou colocar esse outro atributo aqui como e-mail. E vou definir aqui mais um atributo, que vou chamar aqui de endereço. Vou colocar cedilha, mas poderia ser endereço também, tá? Então, colocamos aqui 3 atributos. E só para finalizar aqui, vou adicionar mais um atributo. E vou chamar esse atributo aqui de matrícula. Por que eu adicionei matrícula? Porque uma das coisas tá matricula, né? Mas eu não coloquei acento. Eu coloquei acento nos outros é para colocar aqui, né? Então vamos colocar aqui matrícula. Tá. Ficou pro lado contrário. Deixa eu lembrar aqui que muda. Pronto. Não importa isso aqui não, é só para ficar mais bonitinho aqui que eu coloquei dessa forma. Então, pessoal, por que eu adicionei matrícula? Matrícula
é um atributo que vai ser especial para a entidade aluno, tá? Toda entidade, a gente vai ter que definir qual vai ser o atributo que vai identificar unicamente um elemento daquela entidade. Então, no caso aluno, como é que eu identifico unicamente um aluno? Eu identifico através da matrícula. Então, a matrícula ele é um atributo especial, que a gente vai dizer que ele é um atributo identificador. Então, vou marcar aqui como identificador e ele vai ficar um círculo aqui preto, certo? Não só mais a circunferência, mas um círculo preto aqui, tá? Então, nesse caso, é assim que eu defino que, para eu identificar unicamente um aluno, eu tenho que ter matrícula. Eu não posso ter dois alunos com a mesma matrícula, certo? Vamos agora ver outros dois atributos aqui, que é endereço e e-mail. Eles a gente vai abordar um ponto especial. Primeiro, e-mail, tá? E-mail, o aluno pode ter mais de um e-mail. Vocês, por exemplo, têm tanto e-mail acadêmico como e-mail pessoal de vocês, tá? Então, nesse caso, se eu tenho um atributo que ele possui vários valores associados, tem vários e-mails, um aluno, então vou definir que esse atributo é um atributo multivalorado, vários valores, multivalorado. Quando eu coloco que ele é multivalorado, aparece aqui esse 1n, que é uma cardinalidade para esse atributo, dizendo a mínima e a máxima. Então, no mínimo, um e-mail, no máximo, vários e-mails aqui. Diferentemente da cardinalidade de relacionamento, onde eu só tenho essas opções aqui de 1, 0,1, 1n e 0n, quando eu venho aqui para a cardinalidade de um atributo multivalorado, eu tenho aqui um atributo de cardinalidade mínima e um atributo de cardinalidade máxima, onde na máxima eu posso definir um valor como 2. Vocês têm 1,5, mas podem ter 2, tá? Então, no mínimo 1,5, no máximo 2,5 vocês têm, certo? Então, é assim que a gente define aqui um atributo multivalorado, podendo ficar n também quando a gente não souber quantos e-mails vai ter. Esse valor aqui, ele é muito importante a gente definir, se souber esse número máximo aqui, porque quando a gente chegar um pouquinho mais na frente, na parte do esquema lógico, a partir desse valor a gente pode tomar decisões de como é que vai implementar esse esquema no banco de dados, tá? Mas agora vamos para outro atributo que é endereço, porque endereço é um atributo especial também. Nossa senhora, que bagunça. Pronto. Endereço, eu posso associar endereço a outros atributos associados também, certo? Então, calma aí, como é, professor? Não tem direito não. Um atributo pode ter outros atributos associados? Sim. Eu posso colocar aqui um atributo, ele é composto por outros atributos. Nesse caso, eu posso pegar um atributo e adicionar em um atributo. E assim, eu vou aqui colocar, por exemplo, rua. Vou colocar aqui bairro e vou colocar cidade, tá? Então, isso aqui é a única forma de fazer? Não poderia só colocar endereço, professor, como um texto lá que a pessoa digita o endereço todo? Pode. Entretanto, se depois eu quiser saber quais são os alunos que são de um bairro X, se eu tiver só como um campo de texto único aqui endereço, vai dificultar eu localizar esses alunos que estão nesse local. Por exemplo, como eu vou saber se Esperança é o nome de uma cidade ou o nome de um bairro? Existem bairros chamados Esperança, então isso complica um pouquinho. Pode ter até ruas que dentro do nome da rua tem o nome Esperança, certo? Então, nesse caso aí, se eu colocar um texto único, interpretar se aquele Esperança vai ser um bairro, se vai ser a rua, se vai ser a cidade, às vezes dificulta aí a nossa busca, tá? Se a gente separar e estruturar melhor esse atributo composto, a gente vai conseguir fazer facilmente uma busca pelo aluno que está no endereço, no qual o endereço, o bairro, aliás, a cidade é Esperança, o bairro é o bairro X, certo? Então, a gente pode fazer buscas mais direcionadas, quanto mais estruturado, melhor a gente localizar um elemento. Inclusive, a gente também poderia transformar rua, bairro, cidade em entidades, em situações no qual esses conceitos, eles são tão importantes para o negócio que eles têm outros atributos associados, como, por exemplo, para o Uber. Para o Uber,
O conceito de bairro, de rua, tem conceitos importantes, como um conceito de rua, ele vai querer saber a localização geográfica da rua, do ponto inicial, do ponto final, a geometria associada àquela rua. Então, nesse caso, a gente teria que transformar isso aqui em uma entidade, porque para aquele esquema relacionado ao Uber, rua é um conceito tão importante que não tem condição de a gente representar ele somente por um atributo, a gente teria que representar por entidade. Então, a gente diferenciar quando a gente vai criar uma entidade, um atributo composto, ou até um relacionamento a partir de um conceito discutido com o cliente, às vezes a gente vai ter que decidir caso a caso. A gente vai ter que ver a importância daquele conceito para saber o que, que a gente vai fazer, vai transformar ele no nosso esquema conceitual, tá? Então, é basicamente isso que eu queria deixar hoje para vocês. Então, até a próxima, galera. Valeu!